Glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Quantos creem nisso aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, você está aqui, né? Achei que você ia me deixar aqui sozinha. Falei, uai, gente, como assim? Aleluia. Meus irmãos, estou muito alegre aqui essa noite. Louvo a Deus por estar aqui conhecendo, né? A casa de vocês, né? Estivemos lá na extensão da casa de vocês, né? Que é o monte. E pude participar ali com os irmãos do retiro. E foi uma bênção, fomos muito abençoados naquela noite aqui com vocês. E hoje podemos estar aqui com os irmãos. Ontem estivemos aqui com as mulheres, compartilhando uma palavra. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra não apenas para as mulheres, mas para toda a igreja, amém? Com isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, em seu capítulo 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastora Natália, pelo corpo de obreiros dessa casa. Que Deus continue vos abençoando e prosperando a obra das vossas mãos, dando crescimento, fazendo frutífero e frondoso este ministério para a glória de Deus, amém? Irmão, vocês têm um pastor destemido, hein? Louvado seja Deus pela vida do pastor de vocês. Orem por ele, viu? Guardem ele na oração, guardem a casa dele na oração, tá? Depois do decorrer da palavra que vocês vão entender. Glórias ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da Tabata, do Ismael, que estão me acompanhando. E hoje meu esposo veio lá, ó. No retiro ele não pôde estar, né? Dessa vez ele fez questão de estar aqui conosco. Obrigado, meu filho, porque eu sei que vai ser sacrifício, né? Nós vamos sair daqui tarde. Amanhã cedo você tem que estar no sul de Minas, né? Mas o Senhor é bom, Ele tem nos dado graça, amém? Irmãos, quero compartilhar com você essa palavra. Quero ler com você alguns versículos. Versículo 5 até o versículo 13. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eu gostaria que você lesse comigo essa parte aqui, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, guarda para mim essa palavra aí, tá? Exercendo, tá bom? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, você já me conhece já agora um pouquinho mais. Sabe que eu peço algumas vezes para que você libere uma palavra para o irmão do lado. Você fica bem à vontade para fazer ou não, tá bom? Não gosta, não faz, tá tranquilo. E entender o que dá para fazer, você faz, tá bom? Então, se você sentir a vontade para fazer isso com o irmão que está do seu lado, profetiza, diga para ele assim nessa noite: exercendo o ofício e recebendo resposta. Diga para ele assim: a tua resposta vai descer enquanto você exerce o ofício. Você entendeu o que você disse nessa noite?
Não para não, meu filho. Continue exercendo o seu ofício, que o céu vai descer com resposta para a tua vida aqui essa noite. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você exerce o ofício, Deus trabalha. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Glórias ao nome do Senhor. Deus trouxe essa palavra ao meu coração por esses dias. E à medida que a gente vai lendo, vai estudando a palavra do Senhor, Deus vai confirmando algumas coisas nos nossos corações. E nós olhando para esse texto, a Bíblia vai nos mostrar, meus queridos irmãos, o tempo em que tudo aqui está acontecendo. A Bíblia faz questão de mencionar que é o tempo em que Herodes está reinando sobre a Judeia. Nesse tempo em que Herodes está reinando sobre a Judeia, nós vamos ver e perceber que está acontecendo muitas coisas nesse tempo. Uma das coisas que está acontecendo é que é um tempo marcado por corrupção, é um tempo marcado por prostituição, é um tempo marcado por adultérios. Há muita coisa ruim, negativa acontecendo nesse tempo em que Herodes está no comando, regendo aquela localidade. Também há algo interessante acerca desse tempo, porque é um tempo conhecido como um período interbíblico, é um tempo em que Deus não estava falando, ou pelo menos não se há registros de Deus falando. É um tempo que nós conhecemos como um tempo de silêncio de Deus. É um tempo em que Deus não fala. E nesse tempo em que Deus aparentemente não está falando, alguém pode subentender que Deus também não está fazendo. Mas eu já aprendo nesse primeiro momento que o fato de Deus não estar falando não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Aleluia! Eu gosto, sabe, de envolver a igreja na pregação. Então, você fica à vontade aí, mas diga para alguém nessa noite, diga assim: o fato de Deus não estar falando não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Entende isso nessa noite? Pode ser que a princípio para você a ideia é que Deus está em silêncio, está calado, as coisas não estão acontecendo da maneira que você estava esperando, mas enquanto o céu não fala, não quer dizer que o céu não trabalha. E se eu posso ser profeta na tua vida, mesmo Deus calado na sua vida, Ele trabalha melhor do que você falando. Entende isso nessa noite? Deus calado trabalha melhor do que eu e você falando. Há um silêncio acontecendo e nesse tempo o Herodes está no governo, está na liderança e as coisas ruins estão acontecendo. Há uma corrupção instaurada, há desvios. E o tempo aqui que ele está vivendo, que eles estão vivendo, é um tempo semelhante ao nosso. É um tempo onde nós estamos vivendo corrupção, todo tipo de imoralidade, todo tipo de adultério, prostituição. Quantos desvios, quantas coisas estão acontecendo semelhantes ao que está acontecendo aqui no tempo de Herodes. Mas a mesma Bíblia que faz questão de registrar que esse tempo está acontecendo, é a mesma Bíblia que faz questão de destacar que nesse tempo de imoralidade, corrupção, tem uma casa que decidiu se destacar. Tem uma família, tem um casal que decidiu viver uma vida reta, decidiu viver uma vida santa. Enquanto alguém escolhe viver na promiscuidade, ainda tem gente irrepreensível. Eu vim aqui com uma palavra de Deus nessa noite para te dizer que ainda tem gente de Deus nessa terra. Por mais perdida que pareça estar a situação, ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus, ainda tem gente irrepreensível. Para todo aquele que decide viver uma vida profana, ainda tem gente que escolhendo viver na santidade. Para todo aquele que escolhe viver na imoralidade, ainda tem gente escolhendo viver na santidade. Para todo aquele que escolhe viver na corrupção, ainda tem gente escolhendo viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ainda tem gente escolhendo viver uma vida irrepreensível diante de Deus. E Deus faz questão, ou a Bíblia faz questão de destacar que o tempo é de perdição, mas ainda tem gente irrepreensível. Aleluia! Você pode adorar Jesus nessa noite por isso? O tempo que nós vivemos é tão semelhante quanto, porém ainda tem
tem gente irrepreensível. Nem tudo está perdido. Diga isso comigo nessa noite. Nem tudo está perdido. Ainda tem gente que adora, ainda tem gente que louva, ainda tem gente que ora, ainda tem gente que jejua, ainda tem gente que consagra, ainda tem gente que abre mão da sua vontade para servir o Senhor. Aí a Bíblia destaca então a casa de Zacarias e de Isabel. E aí eu aprendo algo lindo aqui nesse texto, é que a Bíblia diz a origem deles. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias é um sacerdote da ordem de Abias, e a sua mulher, ela é das filhas de Arão. É gente de linhagem, é gente separada para um propósito, é gente que Deus escolheu lá atrás para cumprir um propósito específico. E mesmo eles sendo quem eles eram, a Bíblia não isenta eles de passar por dificuldades e por tribulações. Ser quem você é não te isenta de viver dias difíceis. Ser quem você é, da linhagem que você é, da casa que você vem, das condições financeiras que você tem, não impede a impossibilidade de bater na tua porta. Aí quando eu olho para o texto, eu vejo que na casa de Zacarias, mesmo ele sendo sacerdote, tem um problema lá. Mesmo ele sendo homem de Deus, tem uma dificuldade lá. Mesmo ele sendo da linhagem que ele é, ele não está isento de viver uma impossibilidade. Mas o que eu aprendo com Zacarias nessa noite é que apesar da impossibilidade, nada tira ele do propósito. Você me ajuda? Pega na mão de alguém com carinho nessa noite e diga para ele: não deixe a impossibilidade te tirar do seu propósito. Vamos, igreja, reage nessa noite. Diga para ele: não deixe a impossibilidade te arrancar do propósito. Não deixe a dor te tirar do propósito. Não deixe a luta te tirar do lugar da adoração. Ah, se você veio nessa noite, você poderia ter ficado em casa, mas você veio, e se veio, adora, porque aquele que pode fazer o impossível está aqui nesse lugar. Aleluia! Oh, glória! Zacarias tinha tudo para largar o seu ofício. Afinal de contas, o texto vai dizer que ele já está velho. Se ele já está velho, são muitos anos caminhando com o não de Deus. Muitos anos caminhando com o não de Deus. Aparentemente, ele convive com o não. Não gera, não produz, não frutifica. A casa dele não avança numa área. E numa área importantíssima para ele, que é sacerdote. Ele tem que caminhar com essa impossibilidade. E a princípio essa impossibilidade nem é dele. O texto diz que a mulher é estéril. Ah, irmãos, coisa difícil é quando nós temos que caminhar com alguém apesar das impossibilidades dele. A princípio a impossibilidade não é de Zacarias, mas é de Isabel. Mas uma vez Isabel sendo sua esposa, a impossibilidade também passa a ser dele. Agora eles não conseguem gerar, mas apesar dessa impossibilidade, Zacarias continua servindo ao Senhor. Ah, eu prego para a gente aqui essa noite que vive alguns quadros de impossibilidade. Existem áreas da sua vida que estão infrutíferas. Existem áreas da sua vida que não acontece como você gostaria que acontecesse. Mas sabe qual é a boa notícia nessa noite? É que mesmo você infrutífero em algumas áreas, não tem abandonado o lugar da adoração. E o céu costuma responder gente que não afasta do lugar da adoração. Aleluia! Bendito seja Deus. Aí eu aprendo algo lindo nessa impossibilidade de Zacarias. É que ela tem dois viés. O primeiro viés dessa impossibilidade que eles vivem é o viés biológico. Por quê? Porque há uma esterilidade. Esterilidade é coisa biológica. O segundo viés da impossibilidade de Zacarias é que o texto diz que eles são avançados em idade. Isso aqui é cronológico. Então ele tem uma impossibilidade em dois viés. É uma impossibilidade biológica e uma impossibilidade cronológica. E aí eu aprendo que muitas vezes a gente coloca para Deus assim: Deus, isso aqui já não dá tempo mais de viver.
Eu prego para a gente aqui essa noite que olha para a sua condição e diz: biologicamente, Senhor, não dá, não tenho cabeça mais para isso, a minha mente não funciona, não consegue mais alcançar esse negócio biológico. Aí outro coloca assim: Senhor, já passei da idade, eu vim aqui lhe dizer uma coisa nessa noite: quem decide isso é Deus. Me ajuda? Pega na mão de alguém e profetiza para ele: quem decide se já passou o tempo ainda é Deus, meu filho. Quando Ele quer, uma velhinha de 100 anos vai gerar. Quando Ele quer, a coisa acontece, irmão. Não tem tempo, não tem idade, não tem impossibilidade biológica, não tem impossibilidade cronológica que atrapalhe o operar de Deus na tua vida. Eu vim profetizar sobre este lugar: impossibilidades serão retiradas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória, eu sinto Jesus presente aqui, igreja. Eu sinto que o dono do milagre está nessa casa, nessa noite. Impossibilidades serão retiradas. Aleluia. Este homem precisa continuar, apesar das impossibilidades. Quantos anos Zacarias sobe e desce para exercer o seu ofício? Quanto tempo ele se prepara? Faz o seu ritual, prepara a sua roupa. A Isabel, eu chamo ela de Bebel, tá, gente? Bebel arruma a roupa do Zaca. E Zaca vai para o culto. Quantas vezes você já arrumou a sua roupa, passou, se preparou, organizou tudo, e o teu coração disse assim: já vai você mais uma vez, e Deus não resolve o que você precisa? E quantas vezes você já quis pegar essa roupa, colocar de volta no cabide, fechar a porta e tocar a sua vida, porque Deus não fez? Só que a boa notícia está em que você, apesar de ouvir até essa voz que tenta te paralisar, você opta em pegar a roupa, vestir ela e dizer: eu não sirvo a Ele pelo que Ele faz, eu sirvo a Ele por quem Ele é. E se Ele fizer, eu adoro. Se Ele não fizer, eu continuarei adorando. Só aqueles que têm causa impossível aqui nessa noite. Se você pode levantar a tua mão e adorar a Ele por um instante, adore, adore. Apesar da impossibilidade, adore, vai. Apesar da dificuldade, adore a Ele, vai. Apesar do não, adore a Ele. Apesar da porta ainda não ter se aberto, adore a Ele. Apesar da enfermidade ainda não ter sido curada, adore a Ele. Porque enquanto você adora, o céu trabalha. Aleluia. Bendito seja Deus. Já vai Zacarias mais uma vez, irmãos. E depois de certo tempo caminhando com alguns nãos de Deus na nossa vida, ou com algumas coisas não acontecendo, a gente tende a cair na rotina. E tende a ir para a casa de Deus apenas na intenção de cumprir mais uma escala. Deus não fez. Eu disse para as irmãs aqui ontem que chegou um certo tempo da vida de Sunamita que parecia que o assunto ser mãe e gerar já tinha ficado resolvido para ela. Chega a tempos da nossa vida que quando a gente vê que algumas coisas não, aos nossos olhos, não tem mais chance de acontecer, a gente meio que coloca aquilo num patamar de: tá resolvido, não mexe mais nesse assunto. Sabe aquelas coisas que você fala assim: não toca mais nesse assunto, já está bem resolvido dentro de mim? Eu vim aqui te dizer: tá nada. Tá nada. Tá nada. Eu tento ser muito racional com algumas coisas, embora seja mulher, né? Isso é coisa de homem, né? Ser racional com as coisas. Porém, quando meu pai faleceu, um ano antes da pandemia, eu precisei ser aquela que tinha que dar uma segurada no ambiente. Porque minha irmã desmoronou, meus irmãos desmoronaram. Aí eu tive que ficar ali meio que lustre, porque eu sabia que uma hora todo mundo ia dar aquela tombada. Meu esposo me ajudando. E ok, lá no velório eu chorei, eu sofri, eu senti. Mas eu conversava comigo e dizia assim: foi melhor para ele está melhor do que a gente, está tudo certo, o Senhor salvou. Minha mãe orou pela salvação do meu pai 25 anos. Então, se no final, nós, entre aspas, perdemos ele para o Senhor, está tudo certo. Conversei comigo, conversei com o meu eu.
E aparentemente ficou tudo certo, tudo resolvido. Pensei eu. Passou 5 anos depois, 5 anos não, passou a pandemia, uns 3 anos depois, seria aniversário do meu pai, uma data específica lá, 26 de janeiro, e na minha cabeça está tudo resolvido, entendi, está tudo certo, Deus fez o melhor. Porém, minha sobrinha naquele dia postou uma foto do pai e disse, que saudade do vô. Foi o suficiente para eu, deitada na minha cama, que era um dia que eu estava de folga, desencadear uma coisa dentro de mim, e eu comecei a chorar copiosamente, a ponto de sentir uma dor, irmãos. Eu senti uma dor real no meu corpo, no meu peito. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu entendi, está tudo certo, está tudo resolvido. Estava nada. É que a gente, às vezes, para não pensar ou para não sofrer mais por aquilo, a gente diz assim, não, está tudo resolvido. E aí a gente vai tocando a vida, com algumas frustrações dentro de nós. E até para não se colocar no lugar de ficar questionando a Deus porque Deus não fez, ou ficar assim, não, mas aí eu vou estar murmurando, se eu ficar falando que Deus não fez e tal. Aí a gente tenta fazer parecer que está tudo resolvido. Só que o céu te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu sei que não está nada resolvido. Eu sei que na realidade você às vezes se questiona e pergunta a Deus por quê. E Deus está te dizendo nessa noite uma palavra. A pergunta certa não é por quê, mas é para quê. Tem um propósito específico. A dor tem propósito. Entenda isso nessa noite. Este processo não é para te matar, mas é para te fortalecer e para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, Zacarias, vem para o culto. Vem para o culto, Zacarias. Vem para o culto. Zacarias pega as suas coisas e vai para o templo. Por quê? Porque ele tem que exercer o seu ofício. E exercer ofício, carregando algumas impossibilidades, às vezes é muito difícil. Por quê, irmã Meire? Porque você precisa sorrir quando na realidade você quer chorar. Você precisa ter uma palavra quando na verdade você quer receber uma palavra. Você precisa dar abraços quando na verdade você está precisando receber os abraços. Você vai fazer a visita, mas na realidade quem precisa da visita é você. E isso é tão interessante que às vezes a gente vai visitar, porque a gente tem que ir, mas chega lá, o Espírito Santo entra no meio da visita e a gente que sai de lá fortalecido, porque Ele conhece a nossa necessidade. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida nessa noite. O Espírito Santo, Ele conhece as tuas fragilidades, Ele conhece as suas debilidades, e nessa noite Ele está dizendo, já que você veio para este culto, eu decidi visitar essa casa e trazer respostas para o teu coração. Apesar das impossibilidades, Ele continua trabalhando. Aleluia. Aí vem Zacarias para o culto. Aí o texto diz que aconteceu que ele, exercendo o seu ofício, exercendo o sacerdócio, exercendo o seu chamado, cumprindo o seu propósito. Ah, irmãos, como isso é difícil. Às vezes a vontade de alguém é olhar para aquele ofíciozinho chamado família e dizer assim, Deus, eu vou largar esse negócio. Às vezes a vontade de alguém é olhar para aquele ofício chamado filho e dizer assim, vou sair andando, hein? E não vou nem olhar para trás. Eles estão rindo, pastor. Às vezes a vontade de alguém é olhar para esse ofício chamado pastoreio, chamado ministério, e dizer assim, como Moisés disse um dia, Deus, eu gerei essa gente? Foi Moisés, abriu o mar, mas teve um dia que o povo estava surtando ele. Ele olhou para Deus, Senhor, eu gerei toda essa gente, agora estão aqui querendo carne, o que você vai fazer? Era um negócio de Deus com Moisés e o povo, né? A relação de Moisés, Deus e o povo era muito interessante, porque quando o povo aborrecia Moisés, Moisés dizia, é o teu povo. Quando o povo aborrecia a Deus, Deus falava com Moisés, é o teu povo. Ninguém queria Israel, de tão difícil. Só o Senhor para nos amar com amor eterno.
porque a gente é difícil. O texto diz, Deus mesmo dizia: ó Moisés, esse povo é incircunciso, eles são de dura serviço. Ó, eu vou matar essa gente, irmãos. Era Deus que de vez em quando queria matar o povo. Por que você não vai querer de vez em quando? Deus às vezes olhava assim: Moisés, eu vou matar essa gente. Não tem um texto que diz assim, que o Senhor fala assim: Moisés, se eu for no meio deles. Foi após o episódio do bezerro de ouro, sim ou não? Deus estava irado com Israel e ele fala assim: Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Moisés fala assim: eu e o anjo, essa gente? Não vou não. Aí Deus fala assim: mas Moisés, se eu for no meio de vocês, eu mato eles. Aí Moisés fala assim: Senhor, se não for, Senhor, não nos faça sair daqui. Aleluia! Se não for a tua presença, eu não saio daqui. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: o que tem te ajudado, o que tem te segurado nesse negócio, nesse ofício, ainda é a presença de Deus. É por causa da presença que a gente não abandona, não larga, não abre mão. Está difícil, está doendo, está machucando, está ferindo, mas a presença, ela nos garante. Alguém entende isso aqui nessa noite, meu filho? Seja revestido da presença de Deus aqui hoje. Seja revestido da presença. Aleluia. Zacarias, a sorte cai sobre ele, irmãos. Quantos cultos Zacarias vem e volta para casa. Só que hoje não é um culto comum. É o dia de Zacarias. O que a gente não entende muitas vezes é que Deus costuma trabalhar em dias comuns. Dias comuns. Dias comuns. Em coisas comuns. Perceba, a sarça era algo comum. E Deus decidiu se manifestar no meio da sarça. Sarça pegar fogo era algo comum, mas não se consumir. Deus se manifestou em coisas simples para mostrar para Moisés que era na simplicidade que ele ainda estava operando. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Dias comuns são dias propícios para a manifestação de Deus. No seu dia comum, no seu ordinário, sabe? Na sua atividade ordinária, Deus vai se manifestar trazendo resposta. É no ordinário. Tem dia que a gente vem esperando, sabe? Um chá, um negócio assim. Aí Deus vem na brisa suave e dá uma resposta pra gente que a gente não estava esperando. É no ordinário que Deus vai falar. É no café da manhã, é na beira da pia, é no trânsito, é no volante. Eu sirvo um Deus das coisas comuns. Ele trabalha no extraordinário, trabalha, mas tem dia que é na coisa comum, é no ordinário que ele vem e se manifesta na nossa vida. Se prepare, crente, para experimentar isso da parte de Deus. Deus falar com você nas coisas comuns. No ordinário ele trabalha. Aleluia. E aí cai a sorte de Zacarias entrar para o templo e oferecer o seu incenso. O povo está do lado de fora. E Zacarias está fazendo o que foi chamado para fazer. Eu preciso te dizer essa palavra nessa noite. Por mais desafiador que esteja, faça o que você foi chamado para fazer. Irmã Meire, mas não está acontecendo. Faça o que você foi chamado para fazer. Irmã Meire, mas as coisas não estão favoráveis. Deus nunca precisou de tempo favorável para trabalhar. E muito pelo contrário, quanto menos favorável, melhor para Deus fazer, entende? Porque aí a glória não é nossa, a glória é totalmente dele. Me ajuda a pregar nessa noite. Pega com carinho na mão desse irmão, dessa irmã, e diga para ele assim: olha, quanto menos favorável, melhor para Deus agir. Oh, aleluia! Quantos podem adorar Jesus aqui essa noite? Está desfavorável, mas é melhor para Deus trabalhar. Tem vezes, irmãos, que fica muito desfavorável, muito, ao ponto de dar desespero no coração de alguém. Senhor, mas está muito desfavorável. A conta não está fechando, não está batendo, sabe? Quando o negócio você olha e fala assim: gente, mas não está fechando, não está batendo. Aí você faz os seus cálculos. E aí, não faz não. Deixa eu te falar uma coisa, não faz não.
Nem faz os cálculos. Que aí mais desfavorável, de repente você vai ver que está. Mas eu vim aqui como profeta de Deus essa noite para te dizer que quanto menos favorável estiver, maior e melhor para Deus trabalhar. Se prepare para nos próximos dias contar um grande testemunho. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Se prepare para nos próximos dias contar um grande testemunho. Deus fazendo algo a teu respeito, de forma que você vai dizer assim: só o Senhor podia fazer. Tem testemunho na nossa vida, irmãos, que a gente só pode dizer isso. Não, isso aqui é coisa do meu Deus. É coisa que só Ele poderia fazer. Zacarias então entra para o culto. E é hora dele ofertar, fazer o seu sacrifício, entregar o incenso, ou oferecer, acender o incenso ao Senhor. E aí a Bíblia diz que, então, junto ao altar do incenso, aparece um anjo do Senhor. Embora Zacarias está fazendo o que precisa ser feito, ou o que ele foi chamado para fazer, ele não estava esperando que naquele dia a resposta fosse descer. Quando a nossa vida começa a seguir uma rotina diante de Deus, a gente até vem, até cultua, até adora, mas na realidade a gente não espera muito que naquele culto Deus desça com a resposta. Você vai ver isso lá em Atos, quando a igreja se reúne na casa de Maria, e eles começam a orar para que o Senhor libertasse Pedro da prisão. Pedro está preso e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus para que o Senhor soltasse Pedro. Eles, pensa comigo, eles estão orando para que o Senhor faça o quê? Solte Pedro da prisão, ok? Aí, enquanto a igreja, eu gosto muito desse texto, para você entender que às vezes você vem para o culto, e enquanto você está no culto, Deus está soltando quem precisa ser solto lá. Dois pegou. Enquanto você está no culto aqui, Deus está libertando quem ficou lá. E isso não é jargão de pregador, porque alguém fala, isso é coisa de pregador, é jargão de pregador. Não, isso é Bíblia. O povo está aqui orando na casa da irmã Maria. E enquanto eles estão aqui orando, na ótica deles não está acontecendo nada. Aqui, no local da oração, não estava acontecendo nada. Mas enquanto eles estão orando aqui, o céu está se movimentando lá dentro da cadeia que Pedro está. Você está entendendo isso nessa noite? É por isso que não dá para ficar em casa, meu irmão. Enquanto você vem para o culto aqui, talvez você nem consegue trazer o Pedro lá que precisa de libertação. Mas só de você estar aqui no lugar da oração, o céu trabalha onde quem precisa ser liberto está. Oh, bendito seja Deus. Traga a tua memória aqui nessa noite alguém que precisa ser liberto. Traz a tua memória agora alguém que precisa de libertação. Diga o nome dele para Deus, diga o nome dela para Deus agora. Enquanto nós estamos aqui orando, Jesus, liberta, liberta, visita, entra lá nessa casa, traz libertação para quem está preso lá. Enquanto a igreja orava na casa da Maria, o Pedro era solto na prisão. Continua vindo para o culto. Ai, irmã Meire, mas olha, eu não consigo levar meu marido. Deixa ele lá e vem para o culto. Enquanto você está aqui, a palavra está sendo liberada. A palavra é poderosa para fazer aqui e para fazer lá. Jesus estava aqui conversando com a Cananeia, e ela gritando, Senhor, socorre minha filha, socorre. Aí Jesus está aqui conversando com ela. Aí quando Jesus libera a palavra, lá na casa dela, a menina endemoniada ficou liberta. Jesus não precisou ir lá na casa. Uma palavra liberada aqui, libertou a menina lá. A palavra é poderosa, a palavra é poderosa. Enquanto você está aqui, a palavra está visitando alguém. A palavra é poderosa para libertar vidas aqui essa noite. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Se você pode, adora o nome de Jesus mais um pouquinho, porque Jesus está trabalhando. Quantos acreditam nisso nessa noite? Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Glória. Muitas vezes não será necessário nem Jesus ir lá. Uma palavra liberada aqui é suficiente para quem crê. Tem gente que tem dificuldade de crer. Precisa que vai na casa. Aí ele vai. Não foi assim com Jairo?
Jairo foi atrás dele, mas Jairo falou assim: vão lá na minha casa, minha menina está enferma. Vão lá, Jesus, vão lá, Jesus, vão lá, Jesus. Jesus falou: eu vou, Jairo, estou indo. Quando Jesus está indo com Jairo, e Jesus nem precisava ir, mas no caminho para a casa de Jairo, alguém vai receber um milagre. Tem casa que Jesus vai para ela, para que no caminho indo para a casa de alguém, outro receba o milagre dele. Jesus foi. E o milagre chegou na casa de Jairo. Voltando aqui para o Zacarias. A Bíblia diz que agora ele oferece o incenso e o anjo do Senhor se manifesta junto ao altar do incenso, no lugar aonde ele fazia as suas orações. O céu desceu trazendo resposta. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não podemos nos afastar do lugar da oração. Não se afaste do lugar da oração. É no lugar da sua oração que Zacarias vai ser visitado. É tempo de visitação do céu. E Deus então desce com uma resposta para Zacarias. E o anjo do Senhor vai dizer assim: Zacarias, não temas, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Num tempo de silêncio, Deus se manifestar e dizer para Zacarias que as orações dele estavam sendo ouvidas. Irmãos, às vezes tudo que a gente precisa é saber que o céu está ouvindo. Acalma o nosso coração saber que Deus ouviu. Às vezes a gente até espera, passa o processo que for, mas quando a gente sabe que Deus ouviu, e quando Deus manifesta uma resposta, uma palavra no meio do processo, ainda que não esteja dizendo que o processo está acabando, mas que Ele está conosco, a gente passa o processo de uma forma melhor, quando a gente entende: Deus está me ouvindo, Deus está me vendo, Deus está falando. Aí Deus se manifesta. O anjo fala com Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E há aqui, irmãos, uma resposta específica, porque muitas são as nossas orações. Quantas causas você apresenta a Deus em uma oração? Quantas causas? Normalmente a gente mais pede do que agradece. Então, numa oração, quantas causas nós não apresentamos ao Senhor? São muitas. Mulher, então, meu filho, tem um monte de aba aberta. Começa pedindo para o filho, daqui a pouco está orando para a nora, da nora já está orando para o serviço, do serviço está orando para a igreja. A gente vai deixando aquele monte de aba aberta diante de Deus, e Deus que resolve lá. Só que aqui há uma resposta específica. Não sei quantas orações você tem apresentado a Deus, mas tem uma resposta específica descendo. Você lembra de Daniel? Daniel se propôs a orar por uma causa específica, e houve batalha no céu para a resposta chegar. O céu, quando se manifestou a Daniel, disse assim: ô Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o coração a orar, eu ouvi. Você entende? Não foi 21 dias que Daniel ficou orando, não. O céu, para o céu ouvir e responder, não. O céu, quando se manifesta, o anjo fala para Daniel: Daniel, ô homem amado, é você, hein, Daniel? Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em me buscar, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Ah, irmãos, a tua oração ainda movimenta o céu, meu filho. Se você entender isso nessa noite, tu não para de orar mais. Tu levanta amanhã, pastor, eu acho que vai ter mais gente aqui 5:30 da manhã, porque alguém vai entender que se ele se posicionar na oração, o céu vai entrar com solução, o céu vai entrar com milagre, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer. Irmão, vamos nos dobrar na oração. Oh, o céu ainda responde, o céu ainda responde, o céu ainda responde. Tem resposta descendo para alguém aqui nessa noite. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A batalha foi travada nos ares. Daniel orou e desde o primeiro dia o céu ouviu. Deus já liberou a resposta. Só que ficou uma batalha lá no céu, das regiões espirituais. O negócio travado e vai no
passa, e passa, não passa, e o anjo quer passar, e as potestades não querem deixar. Você está entendendo que há uma guerra estabelecida nos ares, para que a resposta que você precisa não chega. Há uma batalha travada no céu, para que as respostas que você precisa não chega. Mas a Bíblia diz, então, meus queridos, nos faz perceber que Daniel, apesar de não entender talvez o que estava acontecendo lá em cima, ele continuou orando. Deus faz, Deus faz, Deus faz. E enquanto Daniel está orando, o céu se posiciona, Deus manda reforço, a batalha é estabelecida lá em cima, o anjo desce com a resposta e entrega para Daniel. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém, que as batalhas travadas hoje, elas vão ser dissipadas, vão ser vencidas. Vai ser derrotado o inimigo da tua alma, vai ser derrotado o inimigo da tua casa, e a vitória que você precisa chega hoje, a resposta que você precisa chega hoje. Aleluia. Você me ajuda? Tem profeta aqui? Profetiza para alguém nessa noite, para pelo menos 2 pessoas. Tem resposta chegando. Vai, em nome de Jesus. Diga para 2. Diga para mais alguém, diga. Igreja, profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Tem resposta chegando, tem resposta chegando. A resposta da tua casa chega por esses dias. Assim diz o Senhor. Tem resposta chegando. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Zacarias, a tua oração foi ouvida. E aí ele vai falar, quem sabe, né, Zacarias poderia pensar: ai, Senhor, qual? São tantas, irmão, seu coração sabe. Seu coração sabe na hora. É aquele mistério. Coisa de crente pentecostal, viu? É aquele mistério. Aí o anjo começa a descrever para Zacarias. Aleluia. Tua oração foi ouvida. E a Bebel vai gerar. Uai, como diz um bom mineiro, né? Uai, mas Bebel nem no culto tá. Tem coisa que Deus vai fazer por causa de você, na vida de alguém que nem está no ambiente do milagre. Recebeu? Entendeu? Tem coisa que Deus vai fazer por causa de você, na vida de alguém que nem pôde estar no ambiente da liberação do milagre. Tem gente que não está aqui hoje, mas porque você está, vai viver esse milagre. Tem gente que não pode estar aqui hoje, mas por causa da tua intercessão vai receber o milagre. Tem gente que não pode vir aqui nessa igreja, mas por causa da tua intercessão vai vivenciar um grande milagre da parte de Deus. Você vai voltar para casa hoje abraçando o teu milagre. Aleluia. Oh, glória. Ei, Zacarias, você já viveu muito tempo. Já conviveu muito tempo com essa infertilidade, com essa esterilidade, com essa área improdutiva. Qual é a área da tua vida que está vivendo essa falta de produção, de produtividade, essa infertilidade? Normalmente, quando a gente fala isso, as pessoas pensam só acerca de filho. Pode ser, mas nem tudo é sobre filho. É sobre áreas da nossa vida que às vezes enfrentam uma certa esterilidade. Não produz, a vida profissional às vezes não vai, não anda, não, sabe, não engrena. Vida financeira travada. Vida espiritual, vida emocional. Vida sentimental. Não vai. Quando você acha que vai colocar o anel no dedo, cabra já sumiu. Pediu para tu dividir a conta com ele. Manda embora isso aí, gente. Isso é laço. Você achando que ele ia te mandar uma mensagem para marcar o encontro, era até para marcar o encontro, mas aí em seguida ele fala assim: mas você pede o Uber para mim?
Manda-se embora, isso é laço. Meu Deus, Abel está em casa, Zacarias está no culto, e o céu está liberando, está liberando, está liberando, está liberando, está liberando. Oh, aleluia. Na concepção de alguém, essa era só mais uma noite, era só mais um culto, mas o céu está dizendo, não é só mais um culto, é o teu culto, é o culto da tua virada, é o culto do teu milagre, é o culto da tua casa ser alcançada, é o culto da tua casa ter uma virada, ter uma mudança, ter uma ação de Deus acontecendo lá. Isabel não foi no culto. O máximo, Isabel pode estar em casa, mas Isabel pode estar com o povo no pátio. Mas no ambiente onde Zacarias está, não. E é naquele ambiente da intimidade que Deus libera sobre Zacarias o milagre. Só que eu tenho aprendido com Deus algumas coisas. Tem gente que, por causa disso aqui, quase compromete o que o céu está fazendo. Olha a palavra de Zacarias para o anjo. Mais abaixo ele vai dizer assim, depois do anjo falar tudo que Zacarias vai viver, sua mulher vai gerar. E o chá revelação, o anjo mesmo que faz, já diz, vai ser menino. Esses negócios de chá revelação, o povo acha que essas coisas é de hoje, né? A Bíblia é adiantadíssima. O anjo faz o chá revelação de Zacarias e sem a Isabel está lá. Zacarias, é menino. E o anjo é tão audacioso que ele escolhe o nome do filho de Zacarias. E vai chamar João. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem coisa que você não vai decidir nada, você só vai receber. Entende? Ah, irmãos, tem gente que fica assim, Senhor, aí eu quero assim, rosa, não sei o que, azul, parará, e vai falando, e o Senhor fala, meu filho, abre a mão, vai, abre os braços, vai, isso, oh amor, que bom que você está aí, abre os braços, abre os braços, abre os braços, ele só vai colocar, ó, recebe, só vai colocar, só recebe, só recebe, só recebe. Oh, meu Deus do céu, você entende isso nessa noite? Só recebe, estende os braços e recebe. Só que o Zacarias devia ser mineiro e começou a perguntar, uai Deus, como se dará isso? Deixou o anjo estressado, tá? Porque tem gente que estressa até o céu. Com tanto questionamento, quer saber detalhe. Ei, se o céu disse que vai fazer, por que tu quer saber detalhe? É o céu que está dizendo que vai fazer. E Deus sempre faz melhor do que a gente. Agora, o anjo vai falar para Zacarias. Zacarias pergunta, como se dará isso? Como se dará isso? O anjo diz assim para ele, olha, como tu não crês, ficarás mudo. Até que tudo aconteça. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente que para não comprometer aquilo que o céu tem com ele, o céu vai ter que fechar a boca. Você me ajuda para a gente finalizar? Dá uma olhadinha assim para o lado e diga, você não vai falar nada, você vai só fazer assim para a pessoa. Aleluia, aleluia, aleluia. O céu está falando que vai visitar alguém. O céu está falando que vai abrir a porta. O céu está falando que o concurso, a tua vaga já está reservada. Está entendendo? O céu falou para Zacarias, ó, silêncio, não vai falar mais nada. Ficarás mudo, eu vou ler ele com vocês. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que todas essas coisas aconteçam, porquanto não creste as minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Como assim? Alguém ora para viver algo, e quando Deus decide fazer, tem dificuldade de crer. É o que eu estava falando acerca da oração por Pedro, porque a igreja estava aqui orando, Deus estava soltando Pedro lá, e quando Pedro chega na porta da casa de Maria, a Rode vai abrir a porta, entende que é a voz de Pedro,
volta para dentro de casa e fala assim, ó, o Pedro está aí. Você está doida, menina? Eles não estavam orando para Deus soltar o Pedro? Agora a menina chega na porta e fala, Pedro está aí. Está doida, menina? Fica andando no pátio, o culto está rolando aqui dentro, você está desligada. A Rod, eu estou falando, o Pedro está aí. Ou seja, ela está dizendo, enquanto vocês estão orando aqui, ó, Deus já soltou, ele já está até aqui para dar a bênção apostólica. Você precisa crer naquilo que o céu está falando que vai fazer. Então a Bíblia diz que agora, Zacarias fica mudo, volta para casa. A partir de agora tem que comunicar em libras, fazendo sinais ou escrevendo na tabuinha. Mas todos entendem que ele vivenciou algo poderoso lá dentro. Você entende? Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, que cara é essa? Cara de quê? Sabe, uma cara diferente. Tua aparência mudou. O que aconteceu naquele culto que você foi hoje? Nem te conto. E não conta não, hein? Guarda para você esse negócio que está sendo liberado aqui hoje. A resposta da tua casa desceu aqui hoje. Guarda esse negócio. Alguém vai estranhar a tua aparência. Assim, o que aconteceu naquele culto? Irmãos, eu tenho certeza que o povo lá de fora olhava para Zacarias, ô Zaca, o que aconteceu? Conta como é que foi o culto hoje. Ih, vou nem te falar não, vou nem te falar. Mas como assim não vai falar, não pode falar? Irmãos, eu acredito, tá? Isso aqui é na versão revista atualizada pela Meire. Que alguém olhava e falava assim, e aí Zacarias, o que aconteceu lá dentro? Não sai, você está entendendo? Você vai até querer contar para alguém, mas não vai dar, não vai sair da tua boca, vai ficar fechado, guardado esse negócio, até que o céu conclua. Oh, aleluia! Agora Zacarias chega em casa, ou aonde Isabel está, e aí a coisa acontece, o culto de Zacarias e Isabel acontece. Agora Bebel está gerando, ela nem foi no culto, mas agora também, a Bíblia está nos mostrando que o céu visitou Isabel, a Isabel agora está gerando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus falou lá no culto, está se cumprindo na vida da serva do Senhor. Eu profetizo isso na tua vida, todas as palavras liberadas nesse altar se cumprirão na tua vida. Alguém tem fé para isso? Se levante nessa noite, se levante nessa noite, aleluia. Bendito seja Deus. Se você pode, diga para alguém nessa noite o que Deus está gerando para você, o que Deus está liberando para você. Já tem nome. Já tem nome. Já tem nome. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isabel entendeu tanto que algumas coisas que estão sendo geradas em nós precisam de um tempo de maturação, que a Bíblia diz que, estando ela gerando, ela ocultou-se por 5 meses. Ninguém via Bebel. As vizinhas, quem sabe, estou entendendo o que aconteceu, Bel sumiu. Quem sabe conversavam entre si e tentavam saber. Você viu Isabel essa semana? Vi não. Acontecendo com a Bebel. Bebel está gerando, aleluia. Oh, glória, alguém vai te procurar. Você está vendo fulano? Não, não estou vendo não. Será que está passando mal? Não, estou gerando. Aleluia. Você está vendo fulano? Não, não estou vendo não. Ih, será que desviou? Não, está gerando, está gerando, está gerando, está gerando. Você entende isso nessa noite? Prepara o teu ventre para gerar os projetos que Deus tem para a tua vida. É coisa grande e já tem nome. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho 2 minutos. Eu queria orar por você. E eu queria apertar as meninas do louvor, que eu sou dessas. Cadê a pastora? Vem cá, pastora, eu vou botar a senhora no fogo. Será, gente, que dá para cantar o Deus de obras completas? Dá. Ai, eu amo esse louvor. Enquanto eles preparam ali, eu queria convidar você para vir aqui à frente, se a igreja tiver costume, tá? Para vir aqui à frente. Você que tem algo
que para você é impossível. Onde está você? Vem para o altar. Isso. Aos teus olhos é impossível. Som. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Quando você olha, você fala: Deus, não dá. Quando você olha para a sua condição, menos ainda. Mas eu preciso que você saia daqui crendo no Deus de obras completas, que faz impossível se tornar possível. Imagine quando Abel pôde ver o rosto de João, entender que um culto não é um culto, mas é o exercer o ofício apesar de não ser fácil, apesar de estar difícil, ele não deixou o ofício. A princípio foi cumprir uma escala, mas tinha chegado o tempo de Deus cumprir propósito. Aleluia. Apresenta a Ele nessa noite a tua impossibilidade. Diga: Senhor, eu vim cumprir meu ofício. Eu vim, Senhor. Eu tenho vindo, Deus. Quantos cultos eu venho, quantas manhãs, quantos devocionais. Não é só sobre vir à igreja, tá? É vida com Deus. Quantos devocionais, quantas orações. Ah, Jesus, teu povo está te apresentando os impossíveis deles. Oh, aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho as suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos creem nisso aqui essa noite? Adore o nome de Jesus aqui, igreja. Enquanto você está aqui, o Deus de obras completas está trabalhando sobre a tua vida. Pois eu
fazer cumprir na hora certa. Jesus, toma o teu povo em tuas mãos, Deus. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Senhor Deus, Pai, eis aí teus filhos nessa noite. Muitas são as impossibilidades aqui, Deus. Tem diagnóstico aqui que só o Senhor pode mudar. Tem laudo aqui que só o Senhor pode mudar. Tem coisa aqui que só o Senhor pode remover. A nossa força, o nosso contato, a nossa condição não resolve. Jesus, mas nós cremos nisso. Nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos que Tu és o Deus. Senhor, no Teu vocabulário não existe essa palavra impossibilidade. Isso é para nós, isso é para nós, é para nossa mente limitada, humana, falível. É para nós que existe a impossibilidade, para Ti não, Senhor. Para o Senhor nada é impossível. Pai, em nome de Jesus, toma o Teu povo aqui nas Tuas mãos. E onde houver um coração que crê no milagre, Senhor, atua para a glória de Deus. Age para a glória exclusiva do Teu nome. Senhor, nós Te daremos glória, nós Te daremos honra, Senhor. Pai, glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja. Senhor, remove o opróbrio, assim como o Senhor fez na vida da Isabel. Senhor, quem olhava para eles dizia que eles caminhavam, mas não tinham, Senhor, aquilo que eles tanto desejavam. Mas nessa noite, Deus, o Senhor vai remover o opróbrio da vida de alguém, e a fala de alguém a respeito da Tua igreja vai ter que ser outra. A fala de alguém a Teu respeito vai ter que mudar. E quem olhava e dizia não gera, vai dizer: olha aqui o bebê. Quem olhava e dizia não produz, vai ter que dizer: olha ela produzindo, olha ele produzindo. A fala de alguém a Teu respeito vai ter que ser mudada. Você entende isso nessa noite? Porque o Deus de obras completas está aqui nessa noite. Leva o Teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Quem sabe você veio aqui a convite de alguém. Talvez você nem sabe como é que você veio parar aqui, mas é uma boa oportunidade para você receber o Senhor como Salvador da tua vida. Se vocês quiserem retornar aos seus lugares, e se tiver alguém que queira receber Jesus como Salvador, ou retornar para os caminhos, este é o momento para você. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Alguém quer retornar? Ai, irmã Meire, eu andei afastado, estava meio desanimado, mas quero voltar para o caminho. Essa noite de salvação, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se não tem, que Deus os abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade, que os irmãos estejam orando por nós, pela nossa volta. Eu trouxe alguns livros, está ali comigo, está lá no carro, né? Eu trouxe alguns livros, se você quiser abençoar a minha vida, eu trouxe ainda alguns exemplares ali. Que Deus em Cristo vos abençoe, ó. Bom? Guarda o que Deus liberou sobre a tua vida e sobre a tua casa aqui hoje. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Glória a Deus. Você vai gerar. Fale para alguém aí que está do seu lado. Você vai gerar. Eu creio nessa palavra. Nós vamos gerar em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Missionária Meirielle, pastor Denilson, em nome de Jesus. Esse casal abençoado, em nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, os obreiros aí lá na porta para nós, dão um abraço nos irmãos.
Pode ir os obreiros. Quem se sentir obreiro, vai lá fazer uma fila lá. Apagaram a luz aí atrás, gente. E foi a Cláudia. Isso. Aleluia. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. E a igreja diz: uma semana abençoada. Aplauda o nome do Senhor. Vai cantando. Te adorar de pé, não vou perder a guerra. É mais que eu posso não ver o ar, mas hoje sei que esse deserto vai. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Dê uns 10 abraços, irmão. Não vai embora sem abraçar, não, hein?